Olá a todos, pais, seja muito bem-vindo ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando e hoje eu gostaria de estar conversando com vocês referente à situação de João Batista e Jesus. Hoje nós vamos desvendar aqui mais uma história intrigante, uma história mal explicada, pelos autores de João e pelo autor de Mateus. Vou trazer algum entendimento para vocês aqui. Então fica até o final que você vai entender essa problemática aqui referente a João Batista e Jesus Cristo. Este que está canonizado na Bíblia. Vamos para mais um vídeo que você vai aprender um pouco mais referente a essas complicações no texto. Beleza, vou começar aqui pela biografia de João Batista. João Batista, o nascimento aqui 2 antes de Cristo, antes da Era Comum, até 27. Ou São João, como era chamado, foi um pregador judeu, segundo os evangelhos. Era primo de Jesus, presta bem atenção nisso daqui. Era primo de Jesus e foi o responsável por seu batismo. João Batista nasceu em Enquiquerem, na Judéia, no ano 2 a.C., segundo o Evangelho de São Lucas. João era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, descendente de Arão, prima de Maria. Presta bem atenção nisso aqui. Então, você vai ver que Isabel era prima de Maria e que viria a ser mãe de Jesus, no caso Maria, Não tinha filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada, Zacarias e Isabel. Está em Lucas, capítulo 1, verso 7. Segundo Lucas, o nascimento de João foi anunciado pelo anjo Gabriel, enviado por Deus. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso do templo. Então apareceu um anjo do Senhor. O anjo disse: "Não tenha medo, Deus ouviu seu pedido e a sua esposa vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João." Lucas capítulo 1, do 8 ao 11, até o 13. Isabel deu à luz a um filho, e como era prática entre os judeus, no 8º dia, João passou pela cerimônia da circuncisão. A sua educação foi influenciada pelas ações religiosas do templo, onde o seu pai era sacerdote e a sua mãe pertencia a uma sociedade chamada Filhas de Arão. O menino ia crescendo e ficando forte de espírito. Se tornou um líder popular que reunia em torno de si um grande número de pessoas. Batismo de Jesus Cristo. Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: "Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Jesus, porém, lhe disse: "Porquanto deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça." E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: "Este é meu filho amado, que muito me agrada." Mateus capítulo 3, versículo 13, 14, 15, 16. Agora vamos lá para João, capítulo 1, versículo 29 e 30. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia." Presta bem atenção aqui nessas citações. "E eu não o conhecia.
mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 35 e 37 diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, o vendo passar, a Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. João falando de novo, outra vez, né? E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E eis que também Isabel, agora nós estamos em Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. Vou mostrar aqui sobre a passagem sobre Isabel e Maria. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho e em sua velhice, e é este 6º mês para aquela, que era chamada estéril. No caso, Isabel era estéril. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 41. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, no caso, João Batista. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino. Ele chamava Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo-se a mão, disse: não, porém será chamado João, porque eles tinham chamado João Batista de Zacarias, dado o nome do seu pai, como é costume na época. Mas a mãe dele disse: não, porém ele será chamado João. Em Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5, diz assim: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide anunciai a João essas coisas, que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Então, para resumir toda essa história que eu venho trazer para vocês aqui, é o seguinte: como pode João Batista estar batizando ali no rio e anunciar que Jesus era o Cristo, era aquele que havia de vir? E ele falava assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como pode ele alegar isso daí? Sendo aqui que em Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5, diz que João manda perguntar para os seus discípulos. João Batista manda lá na prisão, manda perguntar para Jesus se Jesus realmente era o Cristo. Como pode João avisar lá no batismo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lá na prisão ele tem dúvidas? Como assim que ele influenciou várias pessoas a se batizarem, até seus discípulos seguirem Jesus, e depois ele tem dúvidas na prisão? Outra coisa também, lá em João capítulo 1, vou voltar aqui para vocês verem, né? Em João diz o seguinte, eu não conhecia. Peraí, como que ele não conhecia Jesus? Se Jesus era parente
dele? Como assim? Maria era prima de Isabel. Então, eles são parentes. Como pode João afirmar que eu não o conhecia? Mas para que ele fosse manifestado para quem? Para os gentios, para os brasileiros, para quem? O texto é bem claro, para Israel. Aí ele diz que vem batizando com água. Então, como ele pode, João Batista, afirmar que não conhecia Jesus, depois ele afirma que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele era o Cristo que havia de vir, depois ele afirma, lá dentro da prisão, ele manda perguntar para os seus discípulos, pergunta para Jesus, se realmente ele era o Cristo. Como assim? Que história é essa? Que história cabulosa! Como ele pode fazer essas afirmações? Ele induzir pessoas lá no batismo, ele, com certeza ele batizava e havia, o texto mostra que ele havia multidões que ia se batizar com ele. E como que ele aponta o dedo, não uma só vez, mas duas, e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele influencia até discípulos seus a seguirem Jesus, e depois ele tem dúvida, e depois ele fala no texto aqui de João, que ele não conhecia se eles eram parentes próximos. Maria chegou a ficar até 3 meses na casa de Isabel. Como assim eu não conhecia? Será que Maria não contou da profecia do anjo, que segundo o texto diz, que o anjo apareceu para ela, que ela ia ser... Até Isabel diz assim, o que está no teu ventre é o meu Senhor. Isabel afirma isso. Tu és mulher bendita. Olha para você ver as afirmações que os textos diz, a quantidade de incoerência. João afirma que não conhecia Jesus sendo parente. Depois João influencia um monte de gente e afirma que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E depois ele fala se realmente era ele que havia de que estava esperando. Então, quando eu trago essas problemáticas aqui para o canal, as pessoas que são religiosas, que dizem que, por exemplo, que está em graça, os preteristas, né? Eles gritam, eles não aceitam, sabe por quê? Porque ainda continua com a religiosidade firmada dentro de um livro chamado Bíblia. Continua ainda com a estigma da religiosidade de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, sendo que não é. Sendo que a Bíblia foi escrita por homens, foi montado por homens, Deus não mandou ninguém escrever livro nenhum, por isso que está essa baderna, essa bagunça de quantidade de igrejas abertas, porque por causa de um livro se criaram várias religiões, e não existe só uma Bíblia, né? Existe a Bíblia dos protestantes, dos católicos, dos islâmicos, né? Que tem vários livros totalmente diferentes, tem vários profetas totalmente diferentes. Então, a turma acha aqui no Brasil que eles são exclusivistas, que são os melhores, que a Bíblia aqui do Brasil, a protestante, é a única, é a privilegiada. E é a Bíblia que os irmãos em graça fica cultuando e espiritualizando aí nas lives, nos encontros, nos grupos de WhatsApp, e ficam aí destilando, achando que está destilando conhecimento da palavra de Deus. Mal conhecem eles como que a Bíblia, o cano foi formado. E esta mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, eu espero que vocês estudem, que vocês corram atrás do conhecimento, para que você se liberte desse sistema opressor chamado religião, baseado num livro chamado Bíblia. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva, aquele que não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo.